Estamos no ar. Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez para a live da semana. Hoje nós vamos fazer uma live com uma amigona minha, uma querida e uma advogada muito experiente de planejamento sucessório, negócios e inventário, a Paula Montoya. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui para ela começar a participar com a gente. E deixa eu dar uma olhadinha se ela já está online para ela começar a participar com a gente. O assunto de hoje vai ser sobre trust, testamento, inventário. E durante a semana, como eu fiz a semana passada, a gente colocou ali, façam suas perguntas, e eu recebi muitas perguntas interessantes, que eu sei que todos vocês têm dúvidas. Aquela coisa, se eu investir nos Estados Unidos e acontecer alguma coisa, o que vão acontecer com os meus bens? Eu vou ter que pagar imposto se alguém da minha família morrer ou se eu morrer. Então a gente vai ter várias coisas legais para fazer com a gente. Dá uma olhadinha aí, Bia, vê se a Paula já tá online. Tô chamando ela aqui, Carol. Então, se vocês ainda quiserem fazer pergunta, dá tempo. Vão entrando aí. É um assunto que é muito importante, gente, porque o que acontece é quando você compra um imóvel aqui nos Estados Unidos ou quando você tem qualquer tipo de investimento, nós estamos sujeitos a um imposto de 40% quando existe o falecimento de alguém da sua família ou nosso. A gente sabe que não é um assunto muito legal de falar, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, o planejamento sucessório, o planejamento tributário, ele é muito importante. Então, a gente vai estar falando sobre esses dois assuntos, que são dois assuntos diferentes, mas que é uma coisa que é bem importante, tanto para o não residente como para o residente. Ela tá entrando, Carol. Tá entrando? Dificuldade de conexão. A gente tem um departamento só para cuidar dos Temos. Vamos falar um pouquinho sobre a International Division também, falando de não residente. Setembro do ano passado, nós criamos um departamento que se chama International Division. Esse departamento foi criado para atender vocês que não são residentes. Os não residentes fiscais estão sujeitos a uma tributação diferenciada daqueles que moram aqui. A gente que mora aqui, nós somos tributados somente acima daqueles bens que excedem 11,2 milhões de dólares. Então, deixa eu dar um exemplo mais fácil para vocês. Se acontece alguma coisa comigo hoje, então eu venho a falecer, eu tenho que juntar todos os meus bens, casa, carro, barco, jet ski, dinheiro no banco. Se esse valor exceder 11,2 milhões de dólares, eu estou sujeita ao que a gente chama de estate tax. Para que esses bens sejam transferidos para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, a gente tem que passar por um inventário, para qualquer país do mundo, e aí nós temos que pagar esse imposto para que todos os bens sejam transferidos para minha família. Então você vai falar, meu Deus, é 40%? Existe maneira de evitar isso? Existe, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e nós vamos falar com a Paula. Que já está online. Oi, Paula. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Enquanto você não entrava aqui, eu estava dando uma introdução para o pessoal em relação ao assunto que a gente ia falar, explicando um pouquinho o que era o estate tax. Mas agora que a especialista entrou, eu vou começar a fazer as perguntas e deixar ela falar um pouquinho. Eu já fiz uma introdução sobre você, expliquei que você é advogada de planejamento sucessório, de inventário e de negócios. E eu tenho algumas perguntas bastante interessantes para que você responda hoje, para que a gente possa discutir sobre o assunto, falar um pouquinho qual é a diferença entre o residente, entre o não residente, diferenças da isenção, e explicar um pouquinho para o pessoal, porque tem muita gente também, Paula, que tem medo hoje de investir nos Estados Unidos por não saber que existe uma maneira de fazer o investimento de uma forma segura. Então, vamos conversar, vamos responder as perguntas e vamos explicar para eles aqui nos Estados Unidos e que sim, existe uma maneira de fazer o investimento de uma forma segura, desde que você tenha uma estrutura segura, um acompanhamento através de um advogado que saiba o que esteja fazendo e que saiba fazer a orientação da maneira correta. Então, eu tenho algumas perguntas que a gente recebeu durante a semana, depois que a gente fez a divulgação da live, e eu vou começar a fazê-las para você, tá bom? Tá bom.
Então, tá bom. Eu vou começar pela pergunta que eu acho que é o básico para que as pessoas possam entender o que é o assunto que a gente está falando. Então, é o seguinte: o que é proteção patrimonial, Paula? Você pode explicar para a gente? Sim, proteção patrimonial é essencialmente proteger os seus bens, o seu patrimônio, em caso de incapacidade ou falecimento. Então, esse é o planejamento ou proteção patrimonial. É diferente de blindagem patrimonial. Tá, ok. Uhum. Já que você entrou nesse tema entre proteção e blindagem, eu tinha uma pergunta que seria a terceira pergunta que eu iria fazer para você, que foi enviada pelo Matheus. Você pode explicar para a gente qual é a diferença entre proteção e blindagem patrimonial? Uhum. Proteção é a preparação de um testamento, no caso de falecimento. Proteção é preparação de procurações, no caso de incapacidade. Existem 4 procurações, que geralmente aqui se faz aqui na Flórida. A primeira é uma procuração financeira, um Power of Attorney. E tem 3 procurações médicas que também se fazem aqui, que é uma procuração para decisões médicas, uma procuração para suporte de vida, se a pessoa depende de uma máquina para continuar viva, e também uma procuração para determinar a guarda da pessoa, se a pessoa não pode se cuidar de si mesma, né? Então, essa é proteção, tá? Parte da proteção se pode preparar também um trust, né? Eu imagino que muitas pessoas já devem ter escutado de trust e que tem vários tipos de trust. Então, na parte de proteção, geralmente se prepara um trust família para proteger o patrimônio e preparar o patrimônio no caso de falecimento ou incapacidade. Nesse caso, o dono do patrimônio controla o trust até o fim, tá? Então, essa é proteção. Blindagem é uma coisa completamente diferente, porque blindagem estamos pensando em risco, né? Liability, como se fala aqui qual é o risco? Como que a gente pode proteger o patrimônio contra demandas? Então, Sim. blindagem, eu acho que não existe nenhum documento assim 100% perfeito para a gente poder falar, olha, você está 100% protegido de risco, né? O que a gente pode fazer é sempre criar camadas. Como que a gente cria camadas? Abrindo empresas, criando camadas, separando as áreas de ramos, né, de negócios. Se a pessoa tem um imóvel, coloca em uma empresa. Se tem um negócio operacional, coloca numa outra empresa. Sempre separar o operacional do patrimonial, né? Sim, então criando camadas de proteção. Existe também trusts irrevogáveis, em qual outra pessoa controla. Então, se o dono do patrimônio não tem mais o controle, aí não é considerado dessa pessoa. Aí teria a blindagem, a camada adicional de proteção. Tá, a gente vai deixar para falar sobre trust um pouquinho mais para frente, porque eu acho que a trust é um assunto bem interessante para a gente explicar para o pessoal, porque uma coisa muito comum, é uma dúvida, na verdade, muito comum que existe, é o cliente perguntar qual é a diferença da trust revogável, da irrevogável, e eu acho que é legal a gente esclarecer e na questão sucessória, deixar bem claro, né, que uma vai proteger contra o estate tax e a outra não protege contra o estate tax. Mas eu vou deixar para você explicar isso para a gente um pouquinho mais para frente. Vamos continuar com as outras perguntas, que eu tenho essa pergunta para você um pouquinho mais lá para o final. Tá bom. Uma outra pergunta, Paula, que a gente sabe, que a gente escuta com muita frequência, é a seguinte: é possível blindar meus bens contra qualquer tipo de ação judicial? Isso volta na primeira pergunta também, né? Então, praticamente o que a gente disse. É possível proteger e blindar o patrimônio criando camadas. Qual é a ideia disso? Não existe nenhum documento perfeito para que eu possa falar. É 100% blindagem, né? O que é possível é criar camadas e fazer o mais difícil possível. Se alguém quer entrar com uma demanda contra você, o que a gente quer fazer? É deixar o mais
longo possível o processo, o mais caro possível e o mais difícil possível para eles saberem quem eu vou entrar, com quem, contra quem será contra a demanda, né? Quem vai ser o defendant, né? Quem eu vou processar? É uma empresa? É uma offshore? É um trust? É dificultar a vida da outra parte para ver se ficar bem difícil para a pessoa desistir de entrar com a demanda. Exato, exato. Dificultar o máximo possível o acesso à pessoa física, principalmente, né? Exato. Criar o máximo de barreiras possível. Exato. Uhum. Tá certo, Paula. Muito obrigada pelas respostas por enquanto. Isso é uma coisa também que eu acho até engraçado. Principalmente os brasileiros, quando vêm para os Estados Unidos a primeira vez e vêm fazer um investimento, eles sempre me perguntam isso. É verdade que se eu comprar um imóvel na Flórida e morrer, o governo vai ficar com ele? Me perguntam a mesma coisa também. Então, a resposta rápida é não. O governo não vai ficar com o seu imóvel, com o seu patrimônio. O que acontece seria, a pessoa tem um imóvel aqui, o proprietário faleceu, passaria por um processo de inventário, se a pessoa não tem um testamento, e aí determinaria quem seriam os herdeiros de acordo com as leis da Flórida, que geralmente é cônjuge, filhos, e aí é determinado dessa ordem, né? Eu acho que muita gente pensa dessa maneira que o governo fica com o imóvel por causa do imposto de falecimento, do estate tax. Exato, exato. Que eu estava explicando para eles um pouquinho antes de você entrar. Exatamente, porque se a pessoa é estrangeira e tem que pagar esse imposto de acima de $60 mil, né, de 40%, que é bem alto, muitos consideram que, poxa, 40%, isso é uma parte enorme do meu patrimônio, o governo está ficando com o patrimônio. Aí um fala para o outro, aí acaba que o governo fica com o patrimônio inteiro, entendeu? Eu acho que você perdeu seu áudio. Tá me escutando? Agora voltou. Tá, ok. Eu acho legal a gente falar sobre isso, Paula, porque tem muita gente... Você tá sem áudio de novo, eu acho. Oi, eu tô aqui. Tá. Qualquer coisa me avisa. Acho legal a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que lê alguma coisa assim pela internet rapidamente e confunde um pouquinho em relação a essa questão da isenção, né? Então, acho bom a gente informar as pessoas essa diferença da isenção entre o residente e o não residente. Quando a gente fala dessa isenção, é isenção após o falecimento, é a questão do estate tax, que é o imposto de sucessão que eu estava falando no início da live, antes da Paula entrar. Então, para aqueles que não são residentes, a isenção é somente de $60 mil. Então, quer dizer, você vem para cá, adquire um imóvel, dependendo da forma de aquisição, se você não adquiriu através de uma estrutura correta, e acontece alguma coisa com você, para que esse imóvel seja transferido para os seus herdeiros, isso que a Paula está explicando, é 40% de imposto. Então, por isso que é muito importante consultar o advogado, consultar o contador, para saber como funciona, como fazer a aquisição de um imóvel, não só para o não residente, mas também para o residente. Lembrando que, como a gente está explicando, para o não residente é $60 mil em isenção e para o residente é de 11,2 milhões de dólares. Então, uma isenção muito maior. Então, a nossa grande preocupação, né, Paula, é com os não residentes, porque a isenção é muito baixa. E lembrando que a gente tem que incluir, quando for fazer o cálculo do imposto de sucessão, não só os bens tangíveis como o real estate, entra também, né, o que você tem em conta de banco, o que você tem em ações, tudo que faz parte do seu patrimônio. Então, é importantíssimo você estar bem orientado em relação a isso. E o momento ideal para planejar é antes de comprar o imóvel, é antes de trazer o dinheiro para cá. Porque esse é o momento ideal. Pode até fazer alguma coisa depois, né, Paula? Mas aí é um custo elevado, porque você tem que retroagir, fazer, no caso, se for criar uma empresa, tem um custo de transferência do título do imóvel, no caso de contas bancárias, tem a transferência de titularidade. Então, como a Paula está dizendo, o momento correto é antes de fazer esse investimento, antes de comprar o imóvel. Então, antes de vir para cá, faça uma consulta com a
advogado, faça uma consulta com o contador, para que você não tenha um problema futuro. Exato, exatamente. Alguma dica mais em relação a esse assunto, Paulo? O importante é planejar antes de comprar o imóvel, o mais cedo possível, porque realmente essa é a parte mais importante, porque a maioria dos clientes, quando vem falar comigo, já compraram o imóvel e aí a gente fica limitado o que podemos fazer, né? Então, isso é muito importante. Isso é bem importante mesmo. Mas eu acho que hoje em dia as coisas têm mudado bastante, né? Alguns anos atrás a gente via mais não residentes vindo para cá, comprando assim, sem buscar nenhuma informação. Eu acho que hoje as coisas já têm mudado bastante. As pessoas estão buscando informação antes de fazer investimento aqui. Isso é uma coisa que tem me deixado bastante satisfeita em relação a isso. Antigamente as pessoas vinham saindo comprando, investindo e depois vinham tentando consertar todos esses atropelos. Hoje está bem diferente. O brasileiro está bem informado em relação a isso. Sim. Carol, acabei de ver também. É a pergunta do sócio? Da Júlia Souza, é isso, Paulo? Tá, eu posso responder. Então, o valor de 60 mil de isenção é por pessoa. Então, é tudo que essa pessoa tem. Então, inclui, se a pessoa tem um imóvel, ações em empresa, é 60 mil para tudo. Então, se o único bem é uma empresa e tem 4 sócios, cada sócio tem 60 mil de isenção. Aí seria sobre a porcentagem desse sócio. Exato. Uhum. Tem mais uma pergunta falando sobre se existe diferença de impostos para residentes permanentes e para americanos. Não, a isenção de 11,2 milhões ela é a mesma, tanto para o residente, que é a pessoa que tem green card, e para o americano. Tem só uma coisa que um americano tem que um residente permanente não tem, que é um cidadão americano entre cônjuges, um casal casado, né, pode transferir um valor ilimitado de patrimônio no falecimento para o cônjuge sobrevivente. Não tem limite, pode ser, eu posso transferir para o meu marido no falecimento 100 milhões, se eu quisesse, e não pago imposto. Mas aí o cidadão americano que sobreviver quando falecer só tem 11,2. Faz sentido, né, Carol? Exato, qualquer coisa me Paulo. esclarece para mim. Faz todo sentido. Tá. Todo sentido. Deixa eu voltar para as perguntas aqui, porque eu sei que você tem tempo, né? Eu tô olhando aqui no telefone toda hora, porque você me disse que você só tinha meia hora, né? E tá um vendaval aqui também. Eu tô vendo. E você tá sentada num lugar lindo aí. Eu tô aqui em Windermere, tô num parquezinho aqui. É a quarentena, isso aí. Tá, eu vou tentar ser breve. Vamos lá, então. Tá. Aqui a pergunta para mim, unemployment, planejamento tributário, quando deve começar a fazer. A gente está falando de planejamento tributário, uma coisa, planejamento sucessório, outra coisa. Falando rapidamente, planejamento tributário também tem que ser feito antes da mudança para os Estados Unidos. Não adianta depois que você se transformou em residente fiscal, você pensar em planejamento tributário, porque pode ser muito tarde. Aí tem algumas coisas e algumas dicas que eu não vou conseguir te passar ou colocar em prática. Mas vamos voltar aqui para a parte de planejamento sucessório. Quais os riscos em um planejamento sucessório? Existem riscos, Paula, em um planejamento sucessório? Não tem risco. Eu acho que se tivesse risco, seria contratar alguém que sabe escrever a documentação de uma maneira correta, né? Porque se você faz o planejamento sucessório e aí acaba sendo interpretado de uma maneira que não era para ser, eu acho que esse seria o único risco, mas em geral não tem risco, só benefício, planejamento sucessório. Eu fiz umas anotações aqui, Paula, de assuntos que a gente sempre conversa quando a gente se reúne com os nossos clientes em comuns. Normalmente a gente sempre discute da importância do testamento, que é o will, do power of attorney, do living will, quando a gente está criando uma trust para o cliente, foi aquilo que a gente começou a falar no começo. E você dá uma passagem rápida para nos explicar por que é tão importante quando a gente faz esse pacote, incluir esses 3 documentos? Sim, é super importante. Por exemplo, você é sempre assim, muito
certas. Assim, fala, Carol, tem que fazer os três, vamos fazer os três, para que as pessoas entendam. Porque às vezes o cliente fala, não, quero fazer só trust, eu não quero fazer o will agora, eu não quero fazer o power of attorney agora. E você sempre insiste, Carol, é importante que o cliente se preocupe também com o will, com o living will e com o power of attorney. Eu acho que no mínimo teria que ter um testamento se um estrangeiro vai ter um patrimônio aqui. Porque pelo menos o testamento determina, número 1, guarda de filhos menores de idade, se a pessoa está aqui por alguns meses, ou como estudante, ou simplesmente por férias e algo acontece, né? E também já determina os herdeiros e quem seria o inventariante. Isso não elimina o processo de inventário, mas já facilita muito. Então, pelo menos um simples testamento deixar aqui. E as procurações a gente faz muito para quem já mora aqui, né? Sendo estudante ou sendo residente permanente, mas hoje, com essa situação do Covid, do vírus, imagina uma pessoa que tem um imóvel aqui, o patrimônio aqui, e não pode nem viajar. Quem vai fazer decisões por ela? Precisa de uma procuração, né? Legal esse ponto, viu, Paula? Desculpa te interromper, que você falou essa questão do Covid. Muito bacana. A questão da procuração deve estar ajudando bastante gente, né? Sim, e procuração médica também. Pessoas que não conseguiram voltar e que ainda estão aqui, muitas pessoas ligando, perguntando, poxa, se eu ficar doente, quem pode fazer decisões por mim? Né? Ou até alguém que está de férias aqui e tem um acidente horrível, a gente já viu isso acontecer. Quem da família que está visitando aqui de férias pode fazer uma decisão de vida ou morte num hospital por você? Né? Então, essas são as procurações médicas que se fazem aqui na Flórida. Tá me escutando, mas tem uma Carol? pergunta aqui, mas esse testamento dos Estados Unidos... Estou escutando, Paula. Esse testamento dos Estados Unidos se aplica e vale para todo o patrimônio também no Brasil? Geralmente eu posso fazer um testamento para quem já mora aqui e já é residente permanente dos Estados Unidos e incluir patrimônio no Brasil, tá? Mas eu já tive 2 clientes que pediram para eu incluir o patrimônio do Brasil num testamento americano. Eu pedi para eles confirmarem com um advogado brasileiro, né, para ter certeza que seria válido. E pelo que eu descobri, tecnicamente seria válido, tá? Agora, um trust não é reconhecido no Brasil. No Brasil. Então, se for num caso de um trust, eu recomendo fazer um trust aqui e fazer um testamento no Brasil. Mas sempre confirmar com o seu advogado no Brasil antes de mencionar qualquer patrimônio de lá aqui. Porque aqui uma pessoa pode deixar o patrimônio para quem quiser num testamento. Pode deixar para um terceiro, enquanto que no Brasil tem certos limites. Não tem... Sim, no Brasil tem que respeitar aquela ordem, né, de sucessão. Exato. Isso é uma coisa bem interessante aqui. Explica um pouquinho, Paula, porque isso aí também é uma curiosidade. Aqui, se a pessoa não quiser deixar nada para o cônjuge, não quiser deixar nada para o marido, para a mulher e para os filhos, ela pode deixar 100% do patrimônio para um amigo, para um vizinho, para um primo? Aqui, a única regra que tem que acontecer é para o cônjuge. E eu acho que isso seria até para quem é residente, e não para quem não é residente, porque quem não é residente, eu acho que nem aplicaria, né? Mas, em geral, para o cônjuge, tem que deixar pelo menos 30% do patrimônio. Tá. Essa é a única restrição. Além disso, se a pessoa não tem cônjuge, não é casada, e quer deixar simplesmente tudo para um filho, em vez de todos os filhos, ou um terceiro, pode, não tem limite. Certo. Não tem restrição. Bem diferente do Brasil. Uma outra coisa sobre esse assunto que a gente está falando, sobre o Living Will, que eu acho muito interessante também. E a maioria dos brasileiros não estão acostumados com esse tipo de documento. Living Will, para quem não sabe, é uma procuração, um testamento para ser usado, como se fosse um testamento para ser usado em vida, né, Paula? A tradução essencialmente é isso. E é muito usado, eu acho que quando a pessoa está naqueles momentos finais da vida dela, seria isso, né?
Então o Living Will desculpa, Carol, acabei de ver a pergunta do Paulo. Se eu tô no furacão. Não tô no furacão. Quase, aqui os ventos de vez em quando parece que a gente está no meio de um tornado, um furacão, mas Sim, sim. Oi, Paulo. Então, o Living Will é um documento bem específico para suporte de vida. Em inglês, life support, né? Então, eu acho uma coisa fantástica essa questão do Living Will. O Living Will, para não ficar aqui várias horas explicando sobre o documento, né, o background, mas o Living Will foi criado por causa da Terri Schiavo. Não sei se você lembra dela, dos anos 90, mas ela era uma mulher de 30 anos, teve um stroke e ficou num estado vegetal. Ela era casada, nunca tinha nenhum documento, e ficou uma briga entre o marido, que queria apagar a máquina para ela poder falecer, e os pais achando que ela estava bem ainda, e que ela respondia com o piscar dos olhos, né? E isso foi uma guerra de 10 anos na corte. Então, criaram esse documento para que uma pessoa possa declarar que ela não quer um suporte artificial de vida em 3 condições. Uma é estado vegetal, 2 é estado terminal. Então significa, estado terminal não é, eu tenho uma pessoa tem um câncer terminal. Não, eu dependo dessa máquina para continuar viva. E 2 médicos determinaram que não tem possibilidade da pessoa voltar, né? Ou um acidente trágico, que também, mesma coisa. 2 médicos determinaram que não existe possibilidade da pessoa voltar. Esse é o Living Will. A pessoa declara já em vida e alguém executa por ela. Eu acho muito interessante, né? Eu mesmo tenho Living Will, porque eu acho que imagina alguma pessoa, o teu marido, os teus pais terem que decidir por você, aquele momento que você está no estágio terminal. Que situação difícil para um marido, para um pai, para uma mãe, optar por desligar ou não uma máquina. Então, eu acho isso, como eu disse, uma coisa sensacional aqui nos Estados Unidos. Você tem o direito de decidir o que você quer, o que será feito com você nesse momento. Você está em estado vegetativo. Então, alguma pessoa tem que deixar isso para você. Então, você já deixa um Living Will e você decidirá o que será feito com você num momento assim tão delicado da sua vida. Eu acho muito inteligente a criação desse documento. Eu não lembrava dessa história, viu, Paula, quando você contou. Eu não lembrava da história. Você já tinha me contado, acho que logo quando a gente conheceu, uma das nossas primeiras reuniões, mas eu não lembrava. Paula, eu vou deixar você ir, eu só vou te fazer a última pergunta, tá? Tranquilo. Rapidinho, porque é muito importante isso, que você sabe que uma das coisas que a gente mais faz juntas é a questão da trust, do irrevocable trust, que é o que protege contra o custo de sucessão. Então, pode ser breve, só deixa aí uma explicação para o pessoal que está nos vendo, como funciona, como é feito. É uma explicação bem breve para que as pessoas entendam, porque eu sei que a maior curiosidade de todo mundo, o que é essa tal da trust, que eu falo tanto, que você fala tanto para os clientes, e explica aí da sua maneira como é feito, se é simples, se é complicado, se todo mundo pode fazer, ou quem pode fazer e quem não pode fazer. Tá, perfeito. Eu vi uma pergunta, eu vou responder rapidamente sobre o Living Will, se tem que registrar no cartório. Não tem que registrar no cartório. É um documento, todas essas procurações que a gente mencionou rapidamente, procuração financeira e médicas, são documentos particulares, então não se registra no cartório. É simplesmente você tem que ter alguém de confiança, provavelmente a pessoa que atuaria por você, que sabe que esses documentos existem. Aí essa pessoa precisa localizar esses documentos no momento, se for necessário usar. Tá? Então, essa é a resposta da pergunta. Enquanto ao trust, Carol, então, em essência, tem 2 tipos de trust. A gente podia fazer um live inteiro sobre trusts, né? Se a gente for fazer um live sobre trust, a gente vai ficar mais de 1 hora, né? E a gente vai falar sobre muitos assuntos que são, assim, coisas bem detalhadas que a gente teria que estar passando para o pessoal. Isso, Então, para ficar bem simples, em essência, tem 2 tipos de trust. Um trust que é revogável e o outro que é irrevogável, tá? O revogável é usado para proteção
patrimonial. Então, proteção, lembra, imagina como se fosse o trust revogável, um trust para a família, um testamento que evita completamente o processo de sucessão, de inventário aqui na Flórida, mas não evita o imposto de falecimento. Então, se vocês não querem ter que passar por um processo de inventário, pagar os custos de inventário aqui na Flórida, que geralmente é em torno de 4% do valor do patrimônio, aí um trust revogável para quem tem filhos menores e não querem que receba o patrimônio imediatamente, o trust revogável é o caminho, tá? Perdão. O trust irrevogável já... Agora, uma coisa antes de eu entrar no trust irrevogável. O momento ideal para fazer um trust irrevogável é antes de comprar o patrimônio. Por quê? Porque o trust irrevogável não se pode modificar, né? Porque é irrevogável, e um terceiro tem que administrar. Então a regra é, se você tem o controle do patrimônio, o patrimônio é considerado seu. Aí paga o imposto de falecimento e também não tem a proteção contra demandas, né? Agora, se você não tem o controle e um terceiro administra por você, no caso de uma demanda ou no caso de um falecimento, aí a pessoa pode falar, o patrimônio não é meu, eu não controlo, é de um trust em qual eu não controlo, um terceiro controla, né? Então, qual é a não vantagem disso? Você não controla, você perde o controle, né? Mas evita o imposto de falecimento. Mas teria que ser feito antes de comprar o imóvel. Porque se for depois, Carol, tem o risco de imposto de doação, né? Sim, porque a gente evita o imposto de sucessão, mas a gente está falando de gift tax. Por isso que a gente está falando, se a gente for falar em detalhes dos dois, a gente vai ficar aqui 1 hora. Então, por isso que eu quero que a Paula dê uma passada assim rápida, né? Então, o revogável vai evitar os custos do inventário, que é mais ou menos uma média de 4%, mas não evita o imposto de sucessão. O irrevogável vai evitar o imposto de sucessão, que é o maior imposto, que é a nossa grande preocupação. Então, aí que está a grande diferença entre revogável e irrevogável. Exato. E só para também mencionar rapidamente, é aquela coisa, cada cliente tem um caso, porque se a gente tem uma família que tem simplesmente um imóvel aqui, é um imóvel de férias, ou aquele um imóvel de investimento, às vezes não é nem necessário fazer um trust, às vezes é simplesmente suficiente fazer um testamento e considerar um seguro de vida. Um seguro de vida, ou uma empresa mesmo, porque a gente distribui, a gente abre uma empresa, uma LLC, distribui as ações entre todos os membros da família, aí a porção que vai ser distribuída para cada um fica abaixo de 60 mil, a gente não tem a preocupação, e outras estruturas que a gente pode estar usando também. É aquilo que eu sempre digo, cada caso é um caso. Não tem como, quando o cliente me manda um WhatsApp, fala, olha, dá para abrir uma LLC e resolver meu problema? Não tem como dizer sim ou não. Porque a gente tem que conversar com o cliente, tem que saber o valor do imóvel, tem que saber o valor do investimento, tem que saber o que vem pela frente, o que mais vai ser comprado. Então, não tem como eu ou a Paula darmos uma resposta para o cliente numa simples conversa de 2 minutos. É um caso, são casos que têm que ser estudados, que a gente tem que analisar, saber o que vocês pretendem fazer agora, amanhã e daqui meses e anos para frente, para que a gente possa dar uma resposta certeira e que realmente vai proteger o patrimônio de vocês. Exato. Então, é um assunto bem delicado, complexo e que precisa realmente ser estudado. Cada caso é um caso e precisa ser estudado com muita cautela para que vocês realmente estejam protegidos, né, Paula? Sim, com certeza. Então, quando o advogado te fala a resposta depende, é porque realmente depende. Não é resposta de advogado, não. É verdade. Mas é isso aí, Paulo. Olha, queria te agradecer. Eu sei que seu dia estava super corrido hoje e você aceitou participar da minha live. Muitíssimo obrigado. Eu sei que depois disso vão vir várias outras perguntas, porque é um assunto que é muito importante, não só para os não residentes, mas para os residentes também. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Gostei muito da sua participação. Acho que o áudio dela sumiu de novo. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo.
Bom, pessoal, vou falar um pouquinho rapidamente aqui para vocês, que eu vi que tinham várias perguntas falando de planejamento tributário. O que eu falei com a Paula foi de planejamento sucessório. Hoje eu não estou aqui para falar de planejamento tributário, mas eu vou só explicar para vocês um pouquinho a diferença. O planejamento tributário é aquele planejamento que nós fazemos também para os nossos clientes em relação a como se planejar, principalmente antes de se mudar para os Estados Unidos, antes de vocês se tornarem residentes fiscais. Eu quero marcar uma live só para falar sobre isso, porque esse assunto eu vou ter tanta coisa para falar para vocês, principalmente nos últimos anos, que tanta gente saiu do Brasil e mudou aqui para os Estados Unidos, e aconteceu assim, tanta coisa de gente que depois que se mudou e chegava para mim e falava, mas eu achava que eu tinha que esperar receber o meu green card para depois vir falar com você. Não, vocês têm que procurar um contador antes de se mudarem para cá, antes de receberem o green card, que aí eu consigo planejar tudo certinho para que vocês não paguem imposto aqui no Brasil, tá? Apesar de não existir acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, eu consigo fazer um bom planejamento para que vocês evitem tributação, porque existe compensação de imposto, tá bom? Então eu vou deixar esse assunto para a próxima live. Muito obrigada por terem participado. E na próxima live, então, vamos falar de planejamento tributário. Um bom final de dia para vocês e até a próxima.